olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação e Jogos Digitais, né? Nosso curso Game Design, ok? Então nós vamos, aula passada nós tivemos a introdução do Game Design parte 1, porém a gente parou num pedaço lá da aula, né, metade da aula, e a gente vai ter a continuação então desse conteúdo agora nessa nosso segundo encontro aqui, né? Tá bom? Então, bora lá? Como que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos começar então. De boa, sim, beleza, beleza. Tá. Então, vamos conhecer, né, os principais tipos de gêneros de jogos digitais, tá? O professor tá bem, Thaís, tudo certinho. Luan, tudo certo, graças a Deus. Vamos lá. Vamos conhecer então, né, nessa próxima etapa aqui, os principais tipos e gêneros de jogos digitais, né? Na aula passada a gente viu esse vídeo aqui, né, Game Design versus Programação, a gente viu, o professor só está mostrando aquele slide aqui para você tentar relembrar a aula anterior, né? E aqui a Prof. Nicole tinha sugerido um vídeo que o professor tinha passado em outra aula, que contava a história dos games, né? Então, antes de o professor retomar aqui com essa leitura aqui da história, né, historiando aqui a história do game, eu vou passar esse vídeo para vocês então. Pode ser? É um vídeo curto ali, mas conta a história para vocês, tá bom? Metodologia sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje, essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini-computador em 1961. Claro, mini-computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de um passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado. Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real. Em 1972, ocorrem 2 revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes.
baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada uma com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo, e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e em 1989 foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos, tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938 uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga, ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam-se afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Então é isso aí, turma. Fiquei devendo para vocês a aula passada, a professora Nicole
tinha sugerido, né? Porque pega bem certinho aqui essa história aqui do conteúdo que o professor vai passar para vocês. Começou a passar, né? Vai terminar hoje, né? Falando do Tennis for Two aqui, né? Do Space War, né? Da criação, mostrando ali funcionando, né? O jogo rodando, que tinha os vídeos ali. Então é bem interessante, né? Então não vou falar muito aqui sobre isso, porque já foi no vídeo ali, né? O Tennis for Two aqui, o Space War, né? Pelo Steve Russell aqui, né? E daí depois o surgimento ali em 85 ali, o Super Mario Bros. Ali, né? Com uma tecnologia já mais avançada. E esse slide aqui já foi da aula anterior. O professor só está aqui retomando, relembrando com vocês. Até aqui tudo bem? Como que foi a experiência aí com o vídeo? Gostaram do contexto ali, do enredo da história? E até então aqui a parte aqui que o professor já deu. Agora a gente vai entrar no slide novo aqui, que é a continuação do nosso curso, tá? Isso aí, pessoal. Obrigado pela resposta aí. De boa, de boa. Vamos pontuando o professor aí, tá? Se o professor estiver muito rápido, se quiserem parar e perguntar alguma coisa. Se quiserem acrescentar algum game aí, alguma coisa que vocês conhecem, querem saber a história também, ou querem contar a história para a gente compartilhar com a turma, é bem-vindo também, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, historiando ainda né, os games, né, o surgimento dos jogos, né? Interessante, né, Brian? Isso aí, foi bem legal mesmo, né? Eu também gosto de assistir já aquele vídeo umas várias vezes já. Lembra bem da minha época, né? Os jogos antigamente. Eu peguei, né? Lembra que eu falei pra você? Ah, Thaís, ó, incrível como eram os jogos antigamente, né? Eu não peguei aquela época ali, tá, pessoal? Do Tennis for Two, do Space War ali. Mas essa fase aqui já do Super Mario, Mortal Kombat, Donkey Kong, já é da minha época, da minha geração, né? Não é da geração de vocês, mas também provavelmente eu acho que vocês conhecem, né, turma? Já viram falar ou já jogaram, né? Mas como eu sou de 83, né? Então eu peguei toda essa parte aí dos anos, né, 80 ali, até mais recente. Então eu peguei acabei pegando alguns consoles ali. Eu peguei o Dr. Atari lá no começo, cartucho. Depois peguei Mega Drive, eu tive Mega Drive. Tudo isso na criança, adolescente, né? Eu tive. Aí depois eu fui pro Super Nintendo, né? Fora os fliperamas, né? A gente ia... Os botecos não era tão perigoso, né? E não era tão assim... não tinha só bebo, né? Tinha fliperama, tinha um monte de coisa. Então a gente ia jogar fliperama, jogava pimbolim, né? E ainda tinha as máquinas em casa, né? Tinha as locadoras que tinham os games, né? Disponível também pra gente... Pagava a hora lá e jogava. E era bem interessante essa época aí, né? Esses anos ali. Então a gente jogava bola ou jogava videogame, né? Eu joguei muito mais bola do que videogame, mas também já joguei muito videogame, né? Então joguei Mario, Donkey Kong ali, joguei Mortal Kombat muito, Street Fighter, né? Street Fighter acompanhei quase todos ali, a evolução do Street Fighter, gosto muito. E o que eu mais gostava de jogar era futebol, né? Futebol, porque eu jogava futebol na realidade e jogava, né, no game. Depois a gente tinha competição entre os amigos e quem que era o melhor no futebol, né? Com o time escalado e tudo, né? Então foi divertido ali a minha infância ali, a minha adolescência, né? Diferente da atualidade de vocês, né? Uma nova geração, tecnologias totalmente diferente, né? Mas tudo, né? Tudo tem ali, foi importante, né? A evolução para chegar até nos dias de hoje e vocês poderem usufruir também, né? Dessa evolução aí tecnológica, né? Então as tecnologias foram melhorando ao longo dos anos ali, né? E em 92 ali, então, daqueles jogos que a gente viu ali no vídeo, né? Do cenário ali, né? Sem cor, né? Os gráficos ali fracos, né? Com uma cor, duas cores, preto e branco, ou às vezes só uma cor, né? Monocromático, foram evoluindo, né? Então ali a gente já teve o Super Mario, que já era diferente o gráfico, Mortal Kombat aqui, né, inovou a captação de movimento, né, os movimentos eram mais reais, mais precisos, né, então crédito totalmente, né, para esse game design aqui, ó, o Ed Boon, né, o criador da franquia do Mortal Kombat, né, então utilizou ações de lutadores para recriar pixels em imagens de game, né, então captura de movimentos, né, reais, né, então eles pegavam
pessoas, movimentos de pessoas e transformaram para movimentos dentro das máquinas, né? Outro título que mudou o cenário dos jogos a nível mundial, né? E eu gostei muito, eu joguei muito, um dos meus prediletos que foi o Donkey Kong, né? Donkey Kong Country. Então, lançado em 94, esse modelo já era um modelo 2D, né? Voltado para rodar em consoles disponíveis na época, né? Então rodava no Super Nintendo, depois rodava no PlayStation, né? E rolava em outros consoles também, né? Então, os modelos 2D muito bem desenhados, né? Dá parabéns também aqui para os designers aqui, os programadores, porque fizeram um 2D que na verdade parecia mais que 2D, né? Muito bem elaborado mesmo, cenários, personagens, né? Até hoje ele é muito estudado aí pelos programadores, pelas pessoas que gostam de game, de como, né, foi produzido, né? E o Mario também, né, tem essa característica, né? Mas o Donkey Kong aqui em especial eu gosto muito, que foi perfeita a construção ali desse design desse game aqui, né? Tá? Algum comentário de vocês sobre esses dois games? Eu vi que algumas pessoas comentaram ali já, né? Acho que eu até vou abrir o chat aqui do lado aqui que vocês vão, eu acho que vocês vão começar a encher de pergunta aqui, né? Eu vou abrir aqui para mim ler junto. Tá. Qualquer coisa pode perguntar que eu vou estar lendo já também ali, interagindo com vocês no chat, tá? Os jogos antigamente, o Sonic, a Yasmin joga Sonic? Eu gosto muito de Sonic também, muito bem elaborado o Sonic, muito bom o jogo, né? Eu jogava no Mega Drive, eu tive o Mega Drive. O Mega Drive ele vinha é linkado, né, a propaganda dele com a Sonic, né? Como o Super Nintendo com o Super Mario, né? Então era ligado, né? São propagandas, são jogos que ligam, né, com a marca, né? Então o Mega Drive, o Sonic, né? Então você comprava o Mega Drive, automaticamente já vinha, né, o jogo, ou estava bem ligado, né, bem linkado ao Sonic, né? Hoje não, né? Hoje você pode jogar ele em outros consoles, pode jogar ele online, mas na época eram os consoles específicos que dominavam ali, né? O Bernardo só conhece Mortal Kombat, né? Tá. Mas é bem legal esses jogos aí, fez muitas pessoas felizes na geração anterior, e ainda tem pessoas agora nessa geração ainda que jogam, né? E pessoas ainda da geração anterior que continuam jogando, né? Existem canais aí no TikTok, no YouTube, canais aí nas redes sociais que fazem competições desses jogos, hein? Ficam jogando aí, né? Tá bom, então, vamos lá. Então, Donkey Kong, isso aí. Vamos continuar aqui então. Então, teoria do design dos jogos ainda, né? Com o crescimento da indústria, turma, muitos profissionais e pesquisadores têm buscado criar teoria de designs de jogos, né? Então, o design de jogos ali, ó, o Will Health, né? Ele defende a necessidade de ferramentas de modelagens que permite aos profissionais da área pensar o jogo de alguma forma. Assim como arquitetos e engenheiros, né, possuem suas próprias ferramentas de projeções ali, pensamentos de edificações, ele também defende a necessidade de uma ferramenta de modelagem para os profissionais da área do game design, né? Tá? Outros teóricos propõem metodologias e frameworks, né, ferramentas de trabalho que possibilitam uma melhor compreensão dos elementos ali também, né, que compõem o jogo, né, em si, auxiliando também o game design na criação e podendo conferir as principais, né? Vamos conferir agora as principais a seguir, tá? Aqui tem uma modelagem, ali está escrito, ó, modelagem tridimensional é uma das ferramentas utilizadas no desenvolvimento de jogos digitais, tá? Então aqui é uma modelagem, ali tem uns exemplos ali, né? Uma modelagem tridimensional. Vamos ver aqui a TED Elementar, né? TEDRAT, proposta pelo game designer norte-americano, o Jesse Eshel, né? Em seu livro The Art of Game Design, né? Onde o jogo pode ser compreendido através de 4 elementos essenciais, né? Contemplando sua estética, né? Que é a aparência ali, a aparência, a sensação do jogo, a mecânica, né? A mecânica do jogo, que são as regras, a interação,
e a tecnologia que é usada, né? A plataforma ali, a qual e as ferramentas que é utilizada, né? Os motores ali que são criados, né? As engines, né? E também a história, né? A história que tem a narrativa e o contexto do jogo, tá? Então, Tetrad Elementar, né? Por Jost Eschel, né? E daí temos as frameworks ali, né? MDA, movimento pelos designers e produtores de jogos, né? O Robin, o Merck, né? E o Robert aqui. O MDA é uma abordagem formal para aprender os jogos, buscando preencher a lacuna entre o design de jogo e o desenvolvedor e o desenvolvimento, né? Então, assim, ele procura preencher essa lacuna que existe entre o design e os desenvolvedores, né? Ou seja, estabelece um elo entre os designers de jogos e os programadores, né? Artistas e demais partes interessadas na criação de jogos eletrônicos, completando assim a crítica, né, que há entre essa pesquisa técnica dos jogos, né? Então é para criar esse preenchimento das lacunas aí entre os atores, entre os programadores e entre, né, os criadores de design ali, né? Então ali tem umas figuras ali do Tetrad Elementar, né? E tem ali o MDA, o framework de MDA, tá? Só para vocês conhecerem ali. Estética, dinâmica, mecânica, né? Tá bom? Até aqui, tranquilo para vocês? A Nicole levantou a mão. Precisa perguntar alguma coisa? Presta atenção na Prof. Nicole aí agora, ela quer falar alguma coisa para vocês. Beleza, prof? Tranquilo. Então é isso aí. Então vamos voltar aqui. Então, falamos de Tetrad Elementar, né? Criado pelo game designer Jesse Eschel, e o framework da MDA, né? Criado por esses três aqui, o Robin, o Merck e o Robert, né? Tá bom? Então, se você tiver curiosidade de pesquisar, né, de ver mais completo sobre essas pessoas, fique à vontade de pesquisar e complementar aí o conteúdo dessa aula, tá bom? Então, tipo de gênero de jogos digitais, vamos lá? Então, a partir do escopo de um projeto, o game designer ele pode fazer o uso de diversas teorias, né? Existem várias metodologias e ferramentas para desenvolver e propor, né, um jogo, né? Então, nós vamos conhecer aqui os tipos de gêneros de jogos, né, que é de extrema importância para a gente entender e entrar nesse mundo, nesse cenário, né? Pois isso garante que essas metodologias e ferramentas escolhidas sejam fundamentais para atender o usuário final, né? A gente tem que criar um produto, que é o jogo, né? E tem que atender a expectativa desse consumidor, desse usuário final, né? Então, no universo dos jogos existem inúmeros tipos de gêneros, né? Então, a gente vai conhecer alguns tipos de gêneros agora nessa aula. Assim como acontece nos filmes e livros, cada um é definido por sua mecânica e funcionamento distinto. Então, devido aos seus diferentes mecanismos, né, um mesmo game pode se encaixar em mais de uma categoria. Então, nós temos que prestar atenção nisso também, que talvez um jogo nosso ali, um game nosso, pode se encaixar em outras categorias também, né? Tá bom? Então, devido à característica multidisciplinar ali, a teoria do design de jogo é influenciada por diversas áreas, como a computação, né, as narrativas, a arte, né, e o design, né? Tá bom? Ó, tem uma imagem ali, né, de várias informações numa imagem, né? Então, mostrando vários tipos de gêneros, né? Ali nós temos ali, se você olhar a imagem e ampliar, você vai ver Donkey Kong, você vai ver alguns jogos ali, Mario, né? Pac-Man, você vai ver as figurinhas ali perdidas nessa imagem aí, né? Essa imagem está trazendo essa reflexão de ideias aí na nossa mente para a gente tentar ver que existem várias, né, áreas, diversas influências ali né, nessa área de diversidade das características multidisciplinar, tá? Então vamos lá para alguns gêneros, né, dos jogos. Então nós temos ação e aventura,
todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, né? A gente tem ação e aventura também nos filmes e no livro, né? Porque caminha muito essa parte da arte, né? De interação, de interatividade aí com o mundo do cinema, né? Até a aula anterior, da turma anterior, é audiovisual, né? A gente trabalha totalmente trazendo ali lado a lado com o cinema, né? A arte de fazer filmes, né? Imagens é a mesma coisa com o game, né? A gente faz filmes, cenários, né? Histórias, né? Só que de uma maneira mais interativa, onde o usuário pode decidir o que ele vai fazer e como vai terminar a história dele, né? Então, aqui nós temos ação e aventura, um dos gêneros mais populares, geralmente coloca os jogadores no meio de um confronto, né, durante o gameplay, né? Tá? Então exige superação de desafio, muitas das vezes são superações físicas, né? Existem batalhas diretas, né? Riscos, perigos, né? Exemplo de jogo desse gênero inclui Tomb Raider, né? Highball, Assassin's Creed, né? E outros games aí de ação, que são inúmeros, né? Inúmeros jogos aí de ação, tá? De plataforma, né? Então, esse gênero foi especialmente popular nos consoles dos anos 80 e 90, podendo ser 2D ou 3D, caracteriza-se por personagens movendo-se horizontalmente, né? Por um cenário onde correr, pular, cair das plataformas fazem parte essencial da sua mecânica, né? Exemplos conhecidos são Super Mario Bros, né? O famoso Mario, Donkey Kong e Sonic, né? Até algum aluno aí comentou sobre o Sonic, né? Que gosta de jogar Sonic. O Sonic, ele é um gênero de plataforma, né? Pode ver ali, ó, ele está correndo linear numa plataforma, então o jogo ele é inteiro em cenários em forma de plataforma, correto? Turma, até aqui, tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Prof. Nicole, como que tá aí? Tudo ok? Beleza, beleza. Tranquilo, Felipe, Gabriele, Sofia. Beleza, vamos lá então. Então, nós vimos esses gêneros aqui. Nós vamos ver esses próximos gêneros aqui, que é o esporte, né? Então, vamos lá. São jogos que emulam, né? Ou simulam a prática e o cenário dos esportes, né? Individual ou em equipe, como futebol, vôlei, tênis, basquete, futebol americano, né? E existem outros exemplos aí, né? O gênero inclui FIFA, né? NBA, né? E a NFL, né? Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de futebol. Hoje eu não tenho um console, né? Se eu for comprar, eu não vou comprar um console, eu vou comprar uma Smart TV nova que tem, né? Que tem já os videogames instalados, e eu provavelmente não vou jogar muitos jogos, não. Eu vou jogar futebol, porque eu gosto de futebol. Então é os meus prediletos, né? E aqui emula a realidade, né? Deixa eu só ver a pergunta do Bernardo. As frameworks do MDA? Tá, eu vou separar para você e daí já te respondo, tá bom? Só me lembre até a hora que eu der um intervalo aqui de alguma atividade, eu já passo para você. Tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui nós temos o gênero de esporte. E daí nós temos o gênero, né, de corrida aqui, ó. Que são, né, e pista, né? Jogos de corrida são aqueles que tem um jogador entra numa competição para cruzar uma determinada linha de chegada, usando veículos terrestres, aquáticos, aéreos. Eles podem ser formato de arcade, né, sendo mais descompromissados, ou formatos de simulador, que traz uma realidade, né, trazendo corridas mais realistas, né. Simulador, né, existe muito simulador de corrida. Pilotos de corrida usam simuladores quase reais, perfeitos, né, para simular a estrada, a pista, para que eles possam treinar, né, fazer os seus treinos de corrida de uma maneira mais segura, sem correr risco de acidente e etc, né. O meu irmão, ele é da área da Stock, né, da Stock Car, ele é mecânico da equipe, e ele faz o treino com o simulador, né, e é bem legal, é bem real, é um videogame, né, só que simula muito real ali a pista, o carro,
as inclinações, o peso, a chuva e tudo mais, né? Então é bem realista mesmo esses simuladores aí, né? Exemplo aqui de corrida, né? A Need for Speed, não sei se vocês já jogaram, né? O Gran Turismo, Forza, né? Top Gear. O Top Gear é da época antiga, aí, dos anos 80 ali. E o Mario Kart, né? O Mario Kart ali, o Mario, o Super Mario, ele fez vários jogos e ele fez um só de corrida e kart, né? Com os personagens do Super Mario. Tá bom? Bernardo, não esqueci de você, daqui a pouco eu te respondo aí. Só a hora que eu puder voltar lá no conteúdo, eu vou salvar aqui. Qualquer coisa eu mando para você lá também no chat no particular. No chat no Google Class no particular lá, ou no mural, tá bom? Continuando aqui, nós temos os gêneros ainda luta e puzzles, né? Então, luta nós temos a sua origem como um subgênero de ação. Então, luta não deixa de ser ação, mas é também um subgênero, né, de ação. Então, nós chamamos de luta esse gênero, mas hoje em dia é considerado mais independente, né? Aqui o foco está em embate entre dois personagens ou até uma equipe, geralmente com combates corpo a corpo, né? Lutador contra lutador, possui como característica apresentar diversos personagens e cada um ostentando habilidades, né? Habilidades diferentes. Então cada lutador tem uma habilidade, uma magia, um poder, né? É de uma região, de um país, e são exemplos desses jogos: Street Fighter, bem famoso, Mortal Kombat, né, que foi falado aqui na aula. Já foi orientada pela professora Nicole? Ok, então. Obrigado, professora Nicole. Qualquer coisa pode me chamar de novo, tá, Bernardo? Se tiver alguma dúvida, eu separo para você a tua resposta. E dentro disso aqui, então, né, The King of Fight, né, e Injustice, né? Então são esses jogos aqui que eu não sei se vocês conhecem. Eu conheço todos esses jogos aqui porque foi do meu período, né, da minha geração. Vocês eu já não sei se conhecem, mas deve conhecer, porque são bem famosos, né? Como foi falado do Mortal Kombat, né? Tá bom? Puzzles ali, o jogo de puzzles exige que o jogador busque soluções para resolver enigmas, né? E a mecânica desse gênero pode ser bastante variada, entendendo-se desde a resolução de problemas, né? De lógica, até perguntas diversas, né? Então o jogo Portal e o clássico Campo Minado são exemplos desse gênero, né? Tá? Esse vocês já conhecem, né? Da geração de vocês. Não sei se vocês gostam de jogar esse tipo de gênero, né? Mas é um gênero de jogo e que é bem usado aí nos nossos dias aí, né? Como entretenimento, como lazer e como diversão. Tá bom? Cada um se diverte do jeito que gosta, né? Tem gente que gosta de luta, tem gente que gosta de esporte, né? Tem gente que gosta de corrida, ação, e aí vai, né? Então tem para todos os tipos de pessoas, para a gente desenvolver os nossos jogos, os games de jogos ali, tá bom? Até aqui então, para a gente passar para o próximo gênero. Tem alguma pergunta, algum ponto que vocês querem falar? Querem acrescentar alguma coisa? Não, Yasmin, beleza? Tranquilo, por enquanto está tudo certo. Bernardo, Gabriele, o Chloe, Pedro responderam, está tudo certo então. O professor vai dar continuidade aqui. Nós temos então outros gêneros aqui, né? O RPG, conhecidíssimo aí, né? Sua origem está ligada aos RPGs de tabuleiro. Na verdade, sim, todos os jogos, né? A grande maioria teve a origem dos tabuleiros, né? Mas o RPG, em particularidade, ele totalmente, né, surgiu, né, de tabuleiros, né? O Dungeons and Dragons, né, que é a temática do Dragons, né, medievais e de fantasias. Atualmente o gênero está consolidado em diversas temáticas, caracterizando-se por narrativas, personagens, histórias, sistemas de batalhas, níveis de habilidades mais elaborados, né? Nós temos aqui um exemplo de jogos Pokémon, né? O Chrono Trigger e o Final Fantasy, né? Não sei se vocês conhecem algum desses aí. E daí a gente tem o gênero também de estratégia, né? Aqui o foco principal é desenvolver
táticas bem elaboradas para superar desafios, exigindo comandos específicos para atingir certos objetivos, como a gestão de tropas, recursos de territórios, né? E etc. A jogabilidade é normalmente inspirada em jogos de tabuleiros clássicos em câmeras isométricas, né? O Age of Empires, né? E Desperados são representados pelo esse gênero, né? Então, quem conhece aí jogo de estratégia é bem interessante, sabe? Me atrai bastante também. RPG eu não curto muito. Mas para quem gosta de história, de RPG ali, é muito bom. Por isso que eu falo, tem para todos os gostos, né? Existem vários gêneros por causa disso, para atingir mesmo todas as pessoas, né? E aqui nós temos, né? Já foi comentado alguma coisa, mas o famoso gênero simuladores, né? São todos os jogos com o objetivo de simular um mundo real ou fictício, né? Seja uma vida pessoal, profissional ou amorosa, simular uma pilotagem de um avião, né? Nós temos o Flight Simulator, né? Que simula ali uma luta, né? Construção de uma casa de avião, né? O Flight Simulator de avião, e a construção de uma casa com o Builder Simulator também, né? Construção, e o famoso The Sims, né? Que ali é a construção de uma família, né? São excelentes referências aqui desse gênero de simuladores, tá ok? Alguém de vocês conhece esses jogos aí? Já jogaram? Já usaram? Né? Sim, Cleo? Sim, Chloe? São simuladores, existem, né, os jogos simuladores, e existe a aparelhagem para simular ainda muito mais real, né, do que só o jogo, né? Então, equipamentos caros aí, bem robustos, mas simula praticamente totalmente a realidade ali, né? A grande maioria ali já conhece, né? Se conhece às vezes só por falar ou já jogaram, né? E também a gente tem aqui os educacionais, né? São usados para cursos, né? Vamos finalizar esse conceito aqui, né? O último do gênero aqui, educacionais. E daí nós vamos fazer uma atividade aqui na sala, pode ser? Estão voltando aí, estão se ajeitando, né? Descansaram, arejaram a cabeça, tomaram café, comeram, esticaram as canelas. Tudo bem? Vamos lá, me responda aí, converse comigo aí. Bora lá? Esperar vocês me dar um ok aí, que está tudo certo para mim começar. Acena aí, professor, aí, joinha, ok. Esperando aí ver se vocês estão atentos aqui, certinho, prestando atenção para o professor continuar. Pode ser? Me responda aí, por favor. Vamos lá? Vamos lá, turma. Vamos voltar aqui então para nossa aula. Quem está comigo aí online, dá um ok aí, professor. Será que eu não sei que eles estão... Prof. Nicole, só me responda aí se está... Eu não comecei ainda porque eu estou esperando um retorno aí. Eles estão tudo... Porque eles não me responderam. Tá tudo ok? Eles deixaram o professor no vácuo aí, ó. O professor falando sozinho. Não me responderam, professora Nicole. Não me responderam. Tá, vamos lá então. Vamos começar. Aí, o professor tem que ver que vocês voltaram, que vocês estão comigo. Senão eu começo a falar sozinho aqui. Vamos lá então. Então a gente falou de simuladores, né? O gênero ali, né?
E agora a gente vai falar do gênero educacional, né? O último aqui, os gêneros educacionais. São jogos que com o intuito do ensino, de aprendizado, utilizando gamificação ou elementos orientados a jogos, implementados em disciplinas e ferramentas para desenvolvimento de conhecimento de cognição e de captação de instruções funcionais, né? A gente tem um exemplo lá, o Duolingo, né, que está ali do lado ali, e o Kahoot, né? O Kahoot também, não sei se vocês conhecem, mas o professor vai usar com vocês o Kahoot aí também, que é para a parte de ajudar aí na aula nossa e a dinâmica da aula, tá bom? Então, na próxima slide aqui, a gente tem uma atividade. Vamos ver aqui que tem de atividade aqui. Então, o que o professor vai precisar de vocês aqui, ó? Escolha um dos gêneros de jogos digitais ali da sua preferência. Então, todos aqueles gêneros ali que eu falei, né? Da aula ali antes do intervalo e agora após o intervalo. Algum daquele gênero ali, né? Ação, esporte, corrida, né? Educacional. Entre todos ali que eu falei, escolha um, né? E desenvolva uma resenha sobre o gênero escolhido. Então, utilizando como base ali a abordagem realizada, né, por Robin, por Mark e por Robert ali, né, que a gente falou sobre ele, sobre o artigo, esse artigo vai estar disponibilizado ali, ó, nesse endereço aqui, mas não precisa se preocupar em entrar nesse endereço aqui. Já está lá no Classroom lá, na pastinha lá, atividades trabalho, tá? Tem lá essa atividade e tem esse artigo. Então, por favor, eu vou dar um tempo para vocês aí. Eu acho que uns 10 minutos, professora Nicole. No máximo 15 ali, dessa atividade aí. O que eles vão fazer? Fazer no mínimo 20 e no máximo 30 linhas ali, né? De um parágrafo falando sobre esse gênero que ele escolheu, né? Então ele vai escolher um gênero ali de todos aqueles que eu falei. Vai fazer uma resenha ali com base na abordagem ali realizada por esses três homens aqui, o Robin, o Mark e o Robert, dentro, né, desse artigo deles que está disponível para eles ler lá. Então eles vão fazer uma leitura, em cima dessa leitura eles vão escolher um gênero e 20 linhas ali, né, no máximo 30, de uma resenha para o professor, tá? Use lá o Classroom ali, tá? Pode abrir lá que eu já deixei lá separado para vocês já a atividade lá disponível, tá bom? Deixa eu só contar aqui o tempo para vocês. Deixa eu entrar lá na sala do Classroom para ver se está lá mesmo, que pode ser que o professor não deixou liberado. Só um pouquinho. Só confirmar mesmo se é isso, senão eu coloco agora. Tá lá. Então tá lá, tá? Tá lá o artigo, tá lá a descrição do que o professor quer que vocês façam, né? Com as suas palavras mesmo ali, de forma simples, né? E desenvolva então essa resenha, professor, tá bom? Eu vou contar aqui então 10 minutos. Se a prof. Nicole achar que precisa de mais tempo, ela me avisa, tá bom? Mas eu acho que 10 minutos é suficiente, no máximo 15, para essa atividade aí. Pode ser, prof. Nicole? Beleza, então. Então, qualquer coisa você me chama, tá?
isso aí, turma. A professora Nicole vai dar continuidade com vocês depois aí, essa entrega do trabalho aí, dessa atividade, tá bom? Então a atividade está lá proposta lá, vai ficar lá. Aí ela mostra para mim depois lá que se precisa arrastar o tempo lá para vocês lá, mas a atividade tem até o final do dia para entregar, tá bom? Então bora lá. Vou passar aqui. Vamos saber um pouquinho mais aqui, só para nível de conhecimento. A gente tinha falado sobre essas palavras de tabuleiros aí durante a nossa aula, né? E o professor não comentou, não entrou em detalhes sobre esses jogos, né? Então vamos falar aqui. Mancala, né? É um jogo de tabuleiro de origem africana, também conhecido como xadrez do Oriente, né? É o jogo que está relacionado ao ato de semear e colher as sementes na terra, né? É um jogo online. Então tá aqui o endereço que quem tiver interesse em conhecer, né? O Monopoly, as pessoas já conhecem o jogo tabuleiro, né, mais popular do mundo, onde a propriedade, né, com casas, hotéis, empresas são compradas e vendidas com o objetivo de alguns jogadores enriquecerem, enquanto outros acabam falindo, né? Isso é bem trazido, bem parecido da realidade, né? O capitalismo funciona assim, né? No Brasil inspirou o jogo Banco Imobiliário, né? Então temos jogos online ali também, né? Do Monopoly ali, pra gente, quem tiver interesse em conhecer ou em jogar, né? Monopoly na minha época não tinha muito acesso à internet. A gente jogava no tabuleiro mesmo, um joguinho bem bom, assim, bem interessante. Joguei muito, bem legal mesmo. E o Senat, né, é um jogo de tabuleiro, né? Senet ou Senat, é um jogo de tabuleiro antigo, lá do Egito, com a menção mais antiga datada de 26 a 20 ali, né? Antes de Cristo. E é isso aí, tem ali a abordagem dela ali no jogo online ali, ó. Board Games Ware, né, na .com. Você pode entrar lá também e conhecer esse jogo ali, tá bom? A gente vai até 10h55. Então aqui nós vamos, esse slide dessa aula aqui finaliza, né, completando lá a primeira aula nossa lá que nós tivemos início. Iniciamos estudos de introdução ali sobre as origens, né, conceitos, entramos um pouco de teoria e os métodos ali de game design. Conhecemos alguns tipos, né, os principais tipos de gêneros de jogos, né, o exemplo ali que o professor está pedindo agora para vocês fazerem atividade, para vocês fazerem a resenha, né, então tem um exemplo aqui, ação, aventura, corrida, esporte, luta, estratégia, RPG, né, a gente viu educacionais e mais alguns ali, né. Então são alguns gêneros que existem dentro do jogo, né? Então na próxima aula a gente vai ver mais sobre o game design, tá? Então só queria ver aqui, deixa eu ver quanto que tá o nosso tempo aqui. Nossa aula é até 10h55, Nicole. Eu vou entregar já a aula para você então, a turma. Tá? Então aqui encerra, né, a nossa aula, e daí a gente vai o próximo encontro a gente vai continuar vendo o novo conteúdo daí que vai entrar agora a partir do próximo encontro nosso, tá? Próximo encontro nosso, daí a parte 3 de game design ali continua nessa parte aí de conhecimento, né, e de atividades aí pra gente entrar nesse mundo aí do game design, tá bom? Valeu? Até a próxima então, turma. Aquele abraço. Precisar, pode chamar lá a Prof. Nicole depois. A gente precisar conversar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Um bom dia.